partir do verso 11. Mateus 6, verso 11. Segunda parte da oração modelo. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, ou dai-nos hoje o pão nosso diário. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair, ou não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal. Olhe para mim, 3 pedidos feitos agora, que tem a ver com a gente. Ele nos ensina a pedir o pão diário, ele nos ensina a pedir perdão pelas nossas dívidas, e ele nos ensina a pedir livramento da tentação e do mal. Vamos pensar um pouquinho sobre esses 3 pedidos. O primeiro é o pão nosso de cada dia. O que significa o pão nosso de cada dia? É quando a gente pede a Deus que nos ajude nas nossas necessidades básicas, necessidades materiais, necessidades financeiras, necessidades físicas. O que seriam na prática esse pão nosso? Será que o aluguel cabe aí? Ó Deus, eu tenho o aluguel para pagar, me dá condições, abençoe o meu trabalho. A conta de água, luz, internet entra aí? Ó Deus, eu preciso pagar a conta de água, dia tal, a conta de luz, me ajuda. Você está pedindo o pão nosso. A compra no mercado, seja ela mensal, quinzenal ou semanal, entra no pão nosso? Ó Deus, me dá um alimento que nunca falte na minha despensa, na minha geladeira, na minha mesa. Você está pedindo a Deus, você está orando ao Senhor. Você tem lá os seus filhos que estudam, por exemplo, precisa do material da escola, ou se for uma escola particular, precisa pagar a mensalidade. Cabe no pão nosso? Ó Deus, me ajuda. Você toma um determinado remédio, você faz um determinado tratamento, tem um custo. Ó Deus, me ajude nesse tratamento, porque também entra no pão nosso de cada dia. Agora vamos pensar um pouquinho em outras questões. Eu quero muito aquele carro de 600 mil reais. Ó Deus, cabe no pão? Não cabe. Se você trabalhar e tiver condições, quiser comprar, compre. Mas Deus não está comprometido em te dar esse carro. O carro sim é uma necessidade. Mas será que o carro de 600 mil, 700 mil, 1 milhão tem essa necessidade? Está dentro dos critérios do pão de cada dia? Não. Ou assim, eu já tenho esse tênis, mas eu quero tanto aquele tênis que custa 4 mil reais. Ó Deus, dá-me esse pão. Que pão, hein? Isso não é pão, né? Aí a gente já está falando de luxo, de ostentação. Não estou criticando se você trabalha, o trabalhador é digno do seu salário, mas não é esse luxo que Deus está nos ensinando a pedir no pão nosso de cada dia. Estão compreendendo? Ó Deus, eu já tenho uma casa, mas eu quero 7. Quero 7 casas. Quero 7, porque 7 é um número especial. Ó Deus, me dá 7 casas. Será que está no pão de cada dia? Não está. Meus irmãos, o que eu vou falar para vocês agora, difícil, pode soar estranho no momento que o Brasil vive, quando o assunto é igrejas supostamente evangélicas. Mas Deus não te chamou para ser rico, milionário, bilionário. Deus, Ele não promete que você tenha luxo. Não promete. Por que eu disse que pode soar estranho? Porque as igrejas
Eu chamo de igreja porque não acho um outro nome, porque igreja não é, igreja de Cristo não é, mas os lugares que são adeptos à teologia da prosperidade, que a maioria das supostas igrejas espalhadas por aí dizem o contrário. Deus chamou para ser rico, Deus chamou para ser grande, todo mundo aqui vai ser bilionário, tal. É um discurso bonito, é um discurso que empolga as pessoas, porque afinal de contas o ser humano quer isso. Mas qual que é o problema desse discurso? Ele não tem base bíblica, porque o que Cristo está nos ensinando é o pão nosso de cada dia. Quando Paulo está escrevendo uma das suas cartas a Timóteo, se não me falha a memória, a primeira carta que ele escreveu a Timóteo, se não me falha a memória, pode ser a segunda, eu peço que você tenha paciência, caso eu esteja enganado. Mas ele fala sobre dinheiro, ele dedica ali um certo tempo para falar de dinheiro, e ele vai dizer, entre outras coisas, o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E um pouquinho antes ele fala: tendo o que comer e com o que nos vestir, estejamos satisfeitos. E um pouquinho mais adiante ele diz assim: avisa os ricos deste mundo que não confiem na sua riqueza, antes que sejam generosos com os pobres. Então vamos dizer que o cristão seja rico. Graças a Deus, nós temos cristãos ricos. Qual é o dever desse cristão rico? Usar a sua riqueza, não apenas para o seu próprio conforto, mas para ajudar aqueles que nada têm ou que pouco possuem. Compreende, meus irmãos? Sim ou não? Então, se você ainda estava acreditando nesse falso discurso, mas pastor, e a questão do João 10:10, que diz que ele veio para trazer vida, e vida com abundância? Não seria esse um texto base para acreditarmos que Deus promete riquezas? Não, porque se você ler todo o contexto, você vai ver que Jesus está falando, quando ele fala abundante, ele está falando de eterno, algo muito além, é algo que vai além dessa vida. Quantas vezes você já não leu na Bíblia a promessa de vida eterna? Essa é a promessa, João diz, essa é a promessa que ele nos fez: vida eterna. Você não pode acreditar que Deus vai te dar tudo o que você quer, mas você pode descansar que Deus vai te dar tudo o que você precisa. Quanto a isso, o seu coração pode sossegar. Eu não sei se vocês já leram o Provérbio 30, mas é um provérbio escrito por, se eu não me engano, é Agur. Outra vez eu peço aos irmãos que tenham paciência, eu sou meio ruim para guardar as coisas. É Agur. Provérbios 38, Agur faz uma oração muito especial. Ele fala assim para Deus: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Olha o pedido desse homem: não me dê nem a riqueza e nem a pobreza. Não me dê a riqueza para que eu não venha me orgulhar e achar que não preciso mais do Senhor. E não me dê a pobreza para que na minha pobreza eu não entre em desespero e tome o que é dos outros, por exemplo. Ao invés disso, me dá a porção diária, que é o mesmo que Cristo nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia. Que muito se parece com um episódio que o povo de Israel vivenciou no deserto. Eles tiveram fome e Deus enviou o maná. Vocês lembram desse episódio, desse texto tão conhecido, que Deus enviou o maná? Que era é tão lindo isso, gente. O maná parecia uma semente assim, pequenininho, mas tudo que o ser humano precisa de nutrientes, de vitaminas, de carboidratos, proteínas, gorduras, tudo que o ser humano precisa, nutricionalmente falando, estava naquele pequeno alimento. Só que Deus deixou claro o quê?
pegue a porção que você precisa para hoje. Não ajunte. Lembra desse texto? Não guarde para o dia de amanhã, porque se guardar estraga. Porque eu vou enviar, olha que coisa mais linda, meus irmãos. Eu vou enviar o maná de cada. E eu pergunto a vocês: Deus falhou com a sua promessa? E aqueles que duvidaram tiveram prejuízo, estragou. E eu quero concluir essa parte do pão nosso citando Filipenses 4,19, quando Paulo, agradecendo aos filipenses pela generosidade que eles tinham. Meus irmãos, a igreja em Filipe era tão generosa que eles deixavam de fazer para si, para dar assistência à obra do Senhor que estava naquele local. Igreja essa que Paulo havia plantado. E Paulo, agradecendo eles, disse bem assim para eles: olha, o Senhor suprirá cada uma das suas necessidades. Então, se você está aqui, o seu coração está preocupado, porque você tem necessidades, e você está trabalhando, o seu coração fica com medo, sabe o que se faz? Peça a Deus o pão nosso de cada dia, e peça todo santo dia. O Rodrigo Bibo, que tem alguns livros muito bons, escreveu um livro chamado Deus que Destrói Sonhos, que bate mesmo na teologia da prosperidade. Ele diz bem assim, ó: Deus promete o pão nosso de cada dia. E ele disse assim, ó: tem dia que vai ser pão com Nutella, tem dia que vai ser pão com manteiga, tem dia que vai ser pão com pão. Pão com pão, mas o pão não falta. E louvado seja Deus por isso. E é engraçado que eu estou falando de algo que todos aqui têm vivenciado. Quem nunca, né? Se viu sem saída e percebeu o amparo, o cuidado e a provisão de Deus sobre a sua vida. Então peça o nosso de cada dia. Só que não é apenas o pão de cada dia. Ele fala para a gente pedir perdão pelas nossas dívidas. O que não é essa dívida? É dívida com banco, dívida com instituições financeiras, ou com a venda ali, que a pessoa tem um caderninho, tem uma dívida. Não é essa dívida que Jesus está falando, para a gente pedir perdão e perdoar essas dívidas. Não. Essa dívida tem a ver com o pecado. Em algumas traduções está dívida, em outras ofensas ou pecados. Mas a melhor tradução é dívida. Por quê, meus irmãos? Entenda uma coisa: o pecado, ele é uma dívida, e é uma dívida impagável para cada um de nós. Não há nada que o ser humano faça que seja capaz de pagar a dívida que ele tem. Não é com o diabo, não. A dívida não é com o diabo, não. É com quem, meus irmãos? Porque Deus deu a lei e nós quebramos a lei. Estamos em dívida com o Criador da lei, Deus. Não há nada. Por isso que Jesus ensina para a gente pedir perdão pelas nossas dívidas. Porque quando o assunto é pecado, nós não temos o que fazer senão confiar na misericórdia de Deus. E isso que eu estou dizendo não é um discurso para autorizar os irmãos a pecar. Até porque, lá em
1 João 2,2 diz assim: isto vos escrevo para que não pequeis. 1 João 2, 1 e 2. Para que não pequeis. Olha o servo de Deus falando: para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, vocês devem saber que temos um advogado junto ao Pai, a saber, Jesus Cristo, o justo. Então, João deixa claro, não é para pecar. Porque se você é crente de verdade, você foi liberto do pecado. Mas o pecado, a gente só vai ser liberto da presença do pecado, lá na glória. Aqui a gente está sujeito a fraquezas. Então ele fala: não pequei. Mas se acontecer você pecar, saiba que tem um advogado. Vai até ele, peça perdão a ele. Ele conclui dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados. A palavra propiciação, meus irmãos, é uma das mais importantes, se não a mais importante da Bíblia. Essa Bíblia que você tem em mãos tem milhares de palavras. Uma das mais importantes é propiciação. O que é propiciação, pastor? É um sacrifício que é feito. É um sacrifício substitutivo que é feito para perdoar o pecador e aplacar, acalmar a ira de Deus. Deus está irado com o pecador, porque o pecador tem uma dívida com Deus. Mas Cristo vem e se entrega a si mesmo. Recebe a punição que era nossa, para que as nossas dívidas fossem perdoadas. Então, todos os dias nós temos que reconhecer os nossos pecados, confessá-los a Deus e pedir o quê? Perdão. Perdoa-se as nossas dívidas. Só que é importante notar que Jesus fala: perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos aos nossos devedores. E ele ainda diz no verso 14, leia aí comigo no verso 14, antes da gente ver o livramento da tentação do mal. Verso 14: se perdoardes aos homens as suas ofensas, assim também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Entretanto, se não perdoardes aos homens, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Bem, meus irmãos, se você é cristão, ouça isso: se você é cristão, você perdoa. Se você diz eu sou cristão, mas não perdoa, você não é cristão. Por que o cristão perdoa? Porque o cristão foi perdoado por Cristo. Ele entende o valor do perdão que ele recebeu de Cristo. Vocês se lembram do que diz uma parábola lá em Mateus 18, sobre um homem que tinha uma dívida impagável, e o credor disse: eu vou te punir, vou te castigar. E ele chega diante do credor e roga por misericórdia: perdoa a minha dívida, ou pelo menos me dá mais um tempo para eu conseguir pagar. Só que ele não ia conseguir, a dívida era impagável. Aí o homem, o credor, decide usar de misericórdia e diz assim: vai embora, vai, a sua dívida está perdoada. Vocês estão lembrando dessa parábola? Os irmãos que estão em casa estão lembrando? Espero que esteja. É um texto muito conhecido. Aí esse homem que foi perdoado, ele vai indo a caminho de casa, e ele encontra um outro homem que deve para ele. Agora ele vira o credor e chega no homem que devia para ele e fala assim: me paguem. Só que assim, a dívida desse homem para com o que havia sido perdoado era muito pequena comparada à dívida dele que foi perdoado. Paga o que é meu. Aí o homem rogou: não, por favor, eu não tenho, pelo menos me dá tempo para conseguir. Aí o que o homem fala para ele? Negativo. Eu quero o que é meu agora. Quer dizer, ele não perdoou.
uma parábola que Jesus está usando. E o fim, o intuito dessa parábola é justamente falar daquelas pessoas que foram perdoadas por Deus, mas que não querem liberar perdão aos seus devedores. E sabe qual foi o fim desse homem que foi perdoado e não perdoou? Lá na parábola, o rei falou assim: quer dizer que eu perdoei ele e não quis perdoar. Tá bom, lança ele lá na prisão para ser castigado pelos verdugos até que pague o último centavo. O meu intuito usando essa parábola não é amedrontar os irmãos. O amor de Cristo lança fora todo medo, mas é para trazer uma grande realidade. Então, se você tem algo contra alguém, depressa, se livre desse sentimento. E saiba que nenhuma dívida que os outros tenham com você é maior do que a dívida que você tinha com Deus e foi paga por Cristo em seu favor. Amém, meus irmãos? Um último detalhe sobre isso. Às vezes, na hora de confessar os nossos pecados, pedir perdão a Deus, a gente pensa assim, ainda que seja lá no fundo, a gente pensa assim: mas que pecado? Minha consciência está limpa. E aqui eu tenho uma coisa importante para dizer a você: não é porque a sua consciência está limpa que você não peca contra Deus, não. Porque a nossa consciência, assim como o nosso coração, a nossa mente, toda a nossa vida, ela não pode ser, nós não podemos confiar nisso. Porque consciência é uma coisa muito boa, que a gente tem que respeitar. A consciência é um termômetro que Deus deixou, mas ela não é 100% confiável. Não é à toa que o salmista certa vez orou assim: absolva-me das minhas ofensas ou dos meus pecados ocultos. O que é isso? É aquilo que eu falei, pensei, fiz, deixei de fazer, que entristeceu a Deus, mas eu nem percebi. Todos os dias, confesse os pecados que você lembra e peça a Deus perdão por aqueles que você cometeu e nem se deu conta. Então ele nos ensina a pedir o pão de cada dia, as necessidades, o perdão e também a perdoar. E livramento, né? Como a gente leu no 13, ele pede para o Senhor, ele ensina a gente a pedir ao Senhor para nos livrar da tentação e do mal. A gente já está acabando. Ouça isso com atenção. Essas duas coisas existem: a tentação e o mal. E muitas das vezes elas se apresentam juntas, como foi o caso com Jesus no deserto. A tentação e o mal, ambos se apresentaram a Cristo. E veja que o pedido, na tradução mais fiel, é para pedir a Deus para não nos deixar entrar na tentação, ser envolvido pela tentação. A ideia da oração aqui, meus irmãos, ouça isso, é pedir a Deus que nem permita que a gente entre naquela tentação. E o próprio episódio de Jesus no Getsemane, Jesus fala para eles: ficai aqui, vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Qual a diferença do entrar em tentação? Por exemplo, a ideia aqui não é você está lá precisando de dinheiro e alguém lá no trabalho te oferece um negócio sujo, ilícito, você está precisando muito. A ideia aqui não é você orar quando o dinheiro for oferecido, não é você orar na hora que você já está sendo tentado, mas é você orar: Deus, não deixa nem alguém me oferecer esse dinheiro. A ideia é essa. A ideia não é orar, a mulher no trabalho assediou o homem, aí o homem vai lá: ó Deus, não me deixe cair em tentação com essa mulher. Não, a ideia é: Senhor, deixa essas mulheres cegas, para que elas nem me vejam.
Não sei se vocês estão entendendo. Antes mesmo, só não deixa nem eu receber a proposta. É claro que tem tentações que virão, mas a gente tem que suplicar a Deus: o Senhor me conhece. Se possível for, não deixa nem eu ficar diante do pecado. Sabe por quê, meus irmãos? Maldito é o homem que confia no homem. E aqui não é só nos outros homens, é em si mesmo. O dia que você confiar em você, você cai. Não, eu não caio, eu sou forte, eu sou demais. Pode vir, vem Satanás, vem com a sua tentação, comigo não cola. Aí que você está confiando na força do seu braço. A carne é fraca. É o que Jesus disse aos discípulos. Não confia em você. Meus irmãos, todos nós temos fraquezas, ou não? Se você diz não, essa é a sua fraqueza. O não saber quais são as suas fraquezas pode ser a maior de todas elas. Mas nós temos fraquezas. A gente não pode confiar na gente. Então, qual é a minha fraqueza? Eu tenho que evitar situações que a minha fraqueza vai ser atiçada. Certa vez eu ouvi uma frase, é uma frase muito conhecida, que a única batalha que se vence fugindo é a batalha contra o pecado. Compreende? Não se vence enfrentando, se vence o quê? Como é que José venceu a tentação com a mulher do faraó lá? Então, Senhor, não me deixe sequer entrar. Livra-me da tentação e livra-me do mal também. Porque, meus irmãos, negar a existência do mal, e aqui eu falo do mal, me dirigindo a Satanás, é negar a própria Bíblia. Porque o próprio Pedro, que teve uma experiência de emprestar a boca dele para o Satanás, quando Jesus falou assim: ó, está chegando a hora de eu ser morto. Pedro, influenciado por Satanás, diz o quê? Não, Senhor, tem compaixão. Jesus fala: arreda, Satanás. O próprio Pedro, que teve essa experiência de ser usado pelo Satanás, é o Pedro que escreveu em uma das suas cartas que Satanás anda, olha aqui, ó, ao nosso derredor, como um leão rugindo, procurando uma presa para devorar. Quando Jesus nos ensina a pedir que nos livre do mal, não é para que tenhamos medo de Satanás. Até porque Satanás não é essa Coca-Cola toda que é apresentada nas igrejas neopentecostais. Você reparou que na maioria das igrejas a imagem de Satanás é alguém que está em queda de braço contra Deus? Repara só, tudo que você já aprendeu na sua vida, o diabo era apresentado como o arqui-inimigo de Deus, alguém que está saindo na porrada com Deus, todos brigando pela sua vida. Pô, meus irmãos, quanta besteira, leia a Bíblia. A Bíblia não apresenta Satanás como o arqui-inimigo de Deus. Você sabe quem que é o arqui-inimigo de Deus? Você sabe quem que se tornou o arqui-inimigo de Deus? O homem, quando desobedeceu a Deus. Houve uma separação e o homem entrou em guerra com Deus, por isso que Cristo veio. Então, livra-nos do mal. Não é para a gente ter medo do diabo ou pensar que o diabo está numa luta cósmica contra Deus e no final das contas a gente vai ver quem vai vencer. Quem sabe o diabo ainda tem uma chance. Oh, meus irmãos. Mas o diabo, ele existe. Nós devemos pedir: Senhor, livra-nos do mal, não só do mal quanto Satanás, mas da maldade que é nesse mundo. Nós temos que orar: Deus, livra-nos. É 9:30 da manhã, tem gente sendo assaltada aí na rua. Não é um mal? Não é uma maldade tão grande? A mulher ali embaixo, ali com a sacolinha, e a criancinha, 10 horas da manhã.
O bandido pega e leva as coisas da mulher. A maldade é muito grande. Você que assiste jornal, você sabe. Então Deus me livra, Senhor. Deus permite algumas situações, mas a gente tem que orar todo dia. Deus, livra-nos de todo o mal. Amém, meus irmãos? Então eu quero encerrar refletindo em tudo que a gente falou aqui. O que temos que pedir a Deus? O pão nosso de cada dia. Aquela Mercedes, aquela Ferrari bem cara, é isso? É o pão de cada dia. Pedir a Ele perdão pelos nossos pecados, com a consciência de que também é meu dever perdoar os que me ofenderam. E pedir a Deus livramento, tanto da tentação quanto da maldade que há nesse mundo. Mas a oração encerra dizendo: porque teu é o reino, o poder e a glória por alguns meses, por alguns dias, para... A oração termina como começa, exaltando a Deus. Vamos ficar de pé? Eu gostaria de convidar os irmãos agora, junto comigo, a fazer esses pedidos. Vamos pedir a Deus, em nome de Jesus. Fechemos os olhos, os que estão em casa também, e oremos ao Senhor.